Fala galera da Malheiros TV, o nosso giro pelo mundo de hoje vai parar na maior metrópole do mundo no hemisfério sul, a cidade de São Paulo, para falar sobre um dos eventos artísticos mais importantes da história brasileira, a Semana de Arte Moderna de 1922. Eu não sei se você sabe o nível de treta que aconteceu nessa semana, mas se não sabe, fica à vontade para vir com a gente assim que a Rafa der o play na vinheta. Vai, Rafa! A Semana de Arte Moderna de 1922 é o marco inicial do modernismo no Brasil. Uma semana fundamental para questionar e repensar o que estava acontecendo na arte brasileira. Mas se você pensa que foi simples e fácil, eu já te adianto que não foi. Esse canal aqui fala sobre conflitos, né? E a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos dar um contexto à época. O Brasil era muito influenciado pela cultura que vinha da Europa, em vários aspectos. Na religião, nas tradições, na arquitetura e, é claro, nas artes não era diferente. Nós éramos influenciados pelas chamadas vanguardas europeias. Na sociedade brasileira daquela época, quanto mais europeu, melhor. Os filhos dos mais ricos iam estudar lá para ter uma formação considerada realmente boa e assim se reproduzia aquele pensamento. Como o nosso giro pelo mundo de hoje está olhando para as artes, principalmente a literatura, vamos falar um pouquinho do estilo literário que imperou no Brasil do final do século XIX até o começo do século XX. O parnasianismo. Você deve lembrar desse nome lá do colégio, né? Bom, influenciado por uma escola francesa, o parnasianismo era um estilo que usava métricas perfeitas e norma culta nos textos. Sabe, aqueles textos com palavras rebuscadas que ninguém nunca usa na vida real e que representam um status de intelectualidade? Um jeito de falar muito restrito a alguns circuitos da sociedade. Menos fosse, selo-ia. Eu não entendi o que ele falou. Outra característica era a arte pela arte, uma produção sem vínculos com as questões sociais do país. Em resumo, já era hora da gente ter uma produção literária realmente nossa, com um Brasil aí cheio de questões graves e profundas para discutir. Os brasileiros ansiavam por uma produção literária mais próxima da realidade, que tivesse uma cara brasileira, que carregasse a nossa identidade. E é exatamente isso que vai começar a acontecer. Mesmo antes da Semana de 22, já vemos sinais do modernismo chegando. Em 1911, um dos grandes nomes do modernismo no Brasil, Oswald de Andrade, lança uma revista chamada O Pirralho. Só o nome já era uma quebra com a estética culta e perfeita. Além disso, depois de um tempinho na Europa, o próprio Oswald escreve em 1912 o texto O Último Passeio de um Tuberculoso pela Cidade de Bonde. Tava claro que era o começo de uma quebra daquela literatura cheia de pompas. Os sintomas de um novo estilo literário estavam ficando cada vez mais claros. E em 1915, o modernismo aparece em Portugal com a revista O Orfeu, com participações ilustríssimas como a de Fernando Pessoa. Ou seja, o estilo estava ficando grande, envolvendo pessoas sensacionais ao redor do mundo todo. Até que a gente chega em uma das principais tretas do vídeo de hoje. O ano era 1917 e a vanguarda modernista estava a todo vapor. Obras importantíssimas sendo lançadas por Mário de Andrade, Manuel Bandeira, mas foi em uma exposição que as coisas esquentaram. Anita Mafaldi, uma das principais artistas modernistas, faz uma exposição de seus quadros e desagrada muita gente que gostava daquela arte que buscava a perfeição. Entre as críticas, uma pesada análise do controverso Monteiro Lobato. Ele chegou a chamar as obras de algo paranoico. Não acredito. Toda essa treta foi importante para unir ainda mais os modernistas brasileiros. Críticas a Monteiro Lobato foram escritas por Menotti del Picchia e Oswald de Andrade, todos em defesa das características modernistas. Essa união ajudou na formação da ideia de fazer uma semana especial de arte, sem saber que essa semana seria um grande divisor de águas na história da cultura brasileira. Enfim, chegamos ao ano de 1922. A semana aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro.
na cidade de São Paulo. E não foi em qualquer lugar não. Foi no Teatro Municipal, o exato lugar que recebera apresentações artísticas das mais elitistas, recebeu também as apresentações modernistas. Legal, né? Agora eu vou falar duas coisas que eu acredito que muita gente confunda. Primeiro, a Semana de Arte Moderna de 1922 não foi um evento exclusivamente literário. Envolveu também pintura, música, escultura, enfim, todas as manifestações eram bem-vindas. E uma outra coisa é que nem todas as noites tinham leituras de obras e grandes apresentações artísticas. Todo dia era apresentado algum tipo de arte, mas as maiores aconteceram em 3 noites, nos dias 13, 15 e 17. Quem abriu a noite do dia 13 foi Graça Aranha, o mais famoso dos modernistas na época. E até que foi um dia tranquilo, né? Principalmente quando a gente compara com o que aconteceu no dia 15. A essa altura, você já viu que a Semana de 22 serviu para quebrar padrões e trazer algo novo. A ideia era deixar de fora toda aquela linguagem formal e trazer uma linguagem coloquial, bem do dia a dia, sem formalidades. Mas as camadas artísticas mais conservadoras não aceitaram bem essa ideia. E muitos artistas que apresentaram trabalhos progressistas na Semana de 22 foram vaiados. Sério. O dia 15 foi o dia de maior choque. Muitas vaias do público tentavam impedir o sucesso das apresentações. Mas vale falar que, em vez de ficarem quietos e acuados pelas vaias, muitos artistas mantiveram as suas posturas e continuaram com as apresentações. Um grande exemplo foi o artista Ronald de Carvalho. Em resposta às vaias, ele recitou Sapo, de Manuel Bandeira, um texto que justamente critica o parnasianismo e a sua formalidade. No dia 17, as tensões foram menores. Quem se apresentou foi o grande mestre da música, Villa-Lobos. E aí, você imagina, né? A música de Villa-Lobos não dá pra criticar. Agora, um fato chamou a atenção. O maestro tava de chinelo. Isso mesmo, ele subiu no palco de chinelo. E muita gente achou que aquilo era uma provocação e vaiou o músico, que depois explicou que, na verdade, só tava com um problema no pé. Podia dizer que era um protesto, né? Ia ser mais legal. Se eu fosse ele, eu ia mentir. A verdade é que essa semana foi considerada um marco do modernismo no Brasil. Uma quebra com um passado mais elitista e a chegada de uma visão mais social, atual, condizente com a realidade do Brasil. Grandes artistas vão surgir nesse cenário, com destaque para o chamado Grupo dos Cinco. Anitta Mafaldi, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia e a grande Tarsila do Amaral, artista que pintou o Abapuru. Esse quadro tão famoso que atualmente está em Buenos Aires, porque a elite brasileira, a elite do atraso, nunca se coçou para comprar de volta essa obra, que é um grande símbolo do nosso país. Eu vi um post outro dia na internet que falava mais ou menos o seguinte: o Brasil tá nessa M porque rico não lê. E é verdade, né? É a verdade, não minto. Porque eu tô falando de rico mesmo, tô falando da grande elite, do empresariado. Porque esse quadro foi comprado num leilão em Nova York em 95 por $1,5 milhão. Parece muito, né, para nós meros mortais, mas vai ver aí quanto os empresários andam faturando nos últimos anos. Será que não dava para trazer um quadro desse para cá? Mas não, eles querem comprar apartamento em Miami, é isso que a elite brasileira quer. Realmente é uma elite rastaquera, cafona. A elite do atraso, como disse o Gessé de Souza. Mas vamos lá, para eu não me perder aqui. Voltando pra gente fechar esse vídeo aqui de hoje, deixa eu só falar mais uma coisa que muita gente não sabe. Apesar de ser uma das grandes artistas brasileiras, Tarsila do Amaral não participou da Semana de 22. Ela aparece com destaque um pouquinho depois. Ou seja, o movimento surgiu para criar espaço para esse tipo de genialidade. Galera, esse foi mais um vídeo da Malheiros TV. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta. Não esqueçam de dar aquele like, compartilhar o vídeo com alguém, por favor. Isso é importante pra gente. Até a próxima.